Saudações! No livro, o Daniel conversa com o avô dele, em um determinado ponto do livro, sobre algumas histórias pelas quais o avô dele passou, e o avô dele conta também, comenta, né, sobre algumas histórias controversas, né, cheias de mistério e tudo mais. É um assunto que me interessa e eu acho que você vai gostar também. Porque assim, em todas as guerras, né, sempre tem muitas histórias que ficam pela natureza extrema, né, da guerra. Sempre tem algumas histórias que ficam no ar, assim, mistérios que ficam sem solução e enfim. E aí eu compilei peguei desse site aqui, War History Online, algumas das histórias que eu acho umas das matérias que eu achei mais interessantes e que retratam um pouco disso. Então, vamos lá. Elas estão todas em inglês, então eu vou falar por cima assim, do que se trata, né? Então, esse primeiro artigo aqui, todos eles vão estar aqui embaixo no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então tá, nesse primeiro assim, Mysteries and Controversies of World War I, os 10 maiores, né? 10 of the biggest. Então o oitavo eu acho legal, que é The Mystery of Celtic Wood. Então assim, é uma história foram 71 homens do 10º Batalhão da 1ª Divisão Australiana que eles tiveram essa ideia de criar um ataque falso, né? De fingir um ataque através das árvores, por essas árvores. E o que acontece é que eles sumiram, não sobrou nada, não sobrou ninguém nunca achou os corpos, ninguém nunca achou nada. E do outro lado não existe nenhum registro do ataque, ou seja, os alemães não receberam o ataque e também não registraram nenhum eles não têm nenhum registro de eles contra-atacaram e venceram todos ou seja, massacraram aqueles homens e os enterraram numa cova em massa, que é o mais seria o mais provável, mas não existe. Então até hoje ainda persistem rumores, né, de que eles entraram em uma névoa e desapareceram, né? Enfim, aí logo em seguida tem esse outro aqui que é o dos Anjos de Mons, que isso na Primeira Guerra, tá? Então esse do Mystery of Celtic Woods aconteceu na Bélgica, né? Na região de Flanders, nessas que seriam as árvores celtas, né? O nome da floresta ali. Aí tem esse segundo que é o do Anjos de Mons, em que os britânicos registram, eles, né, muitas pessoas viram, né, reportaram, né, visões de terem visto forças sobrenaturais, nuvens que brilhavam e anjos, ter visto alguns relataram a visão de anjos, alguns
de cavaleiros com arco e flechas, São Jorge. Então assim, e é aquela história, né? Se você não precisa necessariamente acreditar no sobrenatural, mas pode ser um caso muito interessante de uma alucinação coletiva, né? Enfim, de qualquer maneira é interessante. Também tem essa história dos soldados crucificados, que vem em seguida. Então assim, são 3 em seguida. As outras 7 tem alguma coisa legal. Uma delas é a da morte do Barão Vermelho, que até hoje existe certas dúvidas se a bala que o atingiu foi se ela veio do solo, né, de bateria antiaérea, ou se ele foi realmente abatido por outro avião, mas enfim. Mas isso daí são mistérios mais que me interessam, assim, que tem menos a ver com o que está no livro, né? Essa 10ª dos soldados crucificados, a ideia é a seguinte: esses seriam soldados canadenses que contaram, né, que reportaram para os seus oficiais que os alemães tinham crucificado alguns, isso na Primeira Guerra, hein? Crucificado alguns canadenses com as baionetas, né? Só que nas investigações que se seguiram, ninguém achou nada, não tem nada, não existe nada. E mais importante ainda, a região não tinha sido tomada pelos alemães. Os alemães não tinham eles não tinham eles não tinham ocupado ali em nenhum momento da guerra até então. Então o que se acredita hoje é que aquilo fez parte da propaganda, né? Da propaganda para os próprios soldados, né? De que olha só como esses alemães são ruins e cruéis, enfim. Então esse é o primeiro artigo. O segundo artigo, esse é legal também, eu vou falar das 4. 4 top secret Nazi weapons that are still part of our military inventory. Então assim, são aquelas pesquisas que os nazistas fizeram e que depois foram apropriadas pelos exércitos mundo afora, e em especial o exército norte-americano, né? Então fala primeiro do Horten Ho 229, né? 229, que ele tinha essas asas que você vê no B2, né? Aquele que tem uma certa tecnologia stealth, né? Não é invisível, como que é stealth? Assim, de esconder, né? Ela é mais difícil de detectar, de ser detectada por radares, etc., né? E tem esse formato em V, aquele meio triangular já, né? Do B2. Então assim, o que o artigo argumenta é que o Horton Ho 229 seria um antecessor direto do B2, né? Aí também fala dos mísseis guiados, que também foram desenvolvidos pela Alemanha nazista. Então ele comenta aqui desse Fritz X, né? Fritz, acho que é X mesmo, né? Que não chegou aqui, por sorte, não chegou a ser amplamente utilizado, né?
na Segunda Guerra, mas enfim, que de qualquer maneira são antecessores dos mísseis cruzadores, cruise missiles, que conseguem, além de viajar a velocidades supersônicas, né, conseguem atingir outros continentes e viajar assim. Então, enfim, é também coisa dos nazistas. É também Unmanned Ground Vehicles. Então, assim, os antecessores dos drones, pode-se dizer assim, né? Então, eles tinham esse Goliath, né? Que ele eram minas, né? De solo que então esse era um mini tanque, né? Um carrinho assim que era controlado por controle remotamente, né? Através de um joystick. Então, antes dos videogames até, né? E eles iam, né? Eles iam até debaixo dos tanques e até os alvos, né? E explodiam ali. Então, são os antecessores desses UAVs, né? Dos muito longínquos, né? Desses Unmanned Ground Vehicles, né? E dos drones. E aí depois ele fala do Intercontinental Ballistic Missiles, que é traçado até o V2, né? O V2. Que inclusive foi elaborado pelo um dos elaboradores foi o Wernher von Braun, que é basicamente o pai do programa Apollo, né? Ele é um dos grandes responsáveis por ter colocado o homem na Lua. Para quem acredita que o homem foi para a Lua, tem gente que não acredita. Mas enfim, ele tanto é que uma cratera lá na Lua carrega o nome dele. E isso é uma das coisas que são citadas no livro, né? Tá. Então agora o próximo esse aqui é legal também. É um vídeo, né? Mas no link vai abrir a página do War History Online, que é assim: World War II 10 Strangest Unsolved Mysteries. E é legal. Então tem primeiro essa The Mysterious List, que foi uma lista achada num bunker alemão, com nomes em inglês e aí assim, deixa eu ver aqui, ok. Peraí. Essa daqui porque tem um detalhezinho que é importante que eu não estou lembrando. Eram as anotações. O que estavam anotados mesmo? Então, ninguém sabe sobre o que era essa lista, né? Mas tem, e assim, uma coisa que adiciona para o mistério é que do outro lado está escrito as palavras now, never and since then. Então assim, mistério, ninguém sabe o porquê daquela lista, né? E aí ele vai fala dessa sala, do salão Ambar, né, da Rússia, se eu não me engano. Aí o próximo que eu acho interessante aqui é o The Lost Squadron, que é um esquadrão que sumiu no Triângulo das Bermudas. Não tem nada a ver com o livro, na verdade, mas tem essa história aqui que é interessante. The Hitler's Secret Son, que é que fala do Jean-Marie, qual que é o nome dele? Jean-Marie, eu ia falar coisa errada, hein? Peraí. Peraí, só.
um segundinho, Jean-Marie Loret, né, que teria sido assim fruto de um caso que o Hitler teve com uma mulher na França, enquanto ele serviu na Primeira Guerra Mundial, quando ele estava lá com seus 28 anos. Então, tem muita gente, assim, ele foi muito desacreditado, né, mas descobriu-se que, eu não fui atrás da pesquisa para saber se é verdade, então é rumor isso, hein, mas o que comenta aqui nesse vídeo é que descobriu-se que o Hitler mandava de fato dinheiro para a mãe do Jean-Marie Loret, e o Jean-Marie Loret lutou contra os nazistas na Segunda Guerra, então é interessante. Aí também fala dos The Nazi Treasures, o que tem de tesouro perdido, ou que ninguém sabe o paradeiro, assim, que surgiu nessa época dos nazistas, não está escrito, né? É muita coisa mesmo. Enfim, todos eles são legais. Termina o primeiro deles, o número 1 é o dos Foo Fighters, que são aquelas bolas misteriosas que ficavam em torno em torno dos caças, né? Enfim. Aí o próximo artigo fala de manipulação de imagens pelos soviéticos, assim, de imagens que mostram alemães cometendo atrocidades de guerra, mas que na verdade foram imagens manipuladas pelos soviéticos, né, para incriminar, né, os alemães. Não que os alemães não tenham cometido algumas dessas atrocidades, mas as fotos, o que é interessante é que essas fotos em si pelo menos, são forjadas, completamente forjadas. E é legal, vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida. O próximo fala do Shiroishi, que é um general japonês que ele... bom, vou ler o título aqui, já dá para ter uma ideia para quem manja de inglês, né? Unbelievable. Shiroishi, Japanese general who oversaw Unit 731 and was given immunity in exchange for human experimentation data and may have gone on to do bioweapons research in Maryland. Então, assim, a ideia é que ele... que se sabe que ele pesquisou em humanos, né, diretamente em humanos, como também fizeram os nazistas, né, e só que ao invés de ser condenado, um criminoso de guerra, ele foi trabalhar num laboratório, né, de armas biológicas em Maryland. Não é nada, assim, quem acompanha sabe que isso aconteceu muito, né, mas para quem nunca ouviu falar pode surpreender. Poxa, quer dizer que isso realmente aconteceu, esse tipo de coisa aconteceu. E o caso mais famoso é a Operação Paperclip, né, clipe de papel, em que os americanos cooptaram os cientistas nazistas. Milhares, ninguém sabe exatamente quantos, mas muitos deles foram parar em programas importantes, como eu já comentei da Apollo 11, do Wernher von Braun, e sabe-se lá mais o que esses caras trabalharam lá. E aí, o que me leva ao próximo artigo, que é assim: South American Archives confirm that thousands of Nazis fled there after World War II. Então, assim, falando de arquivos daqui do Chile e do Brasil, que eram classificados, né, e que foram desclassified, né, eles foram abertos, né, ao público, né, e confirmando que só nesses dois, que pelo menos assim, de acordo com esses documentos, cerca de 3.000 criminosos de guerra foram parar no Chile e no Brasil, né, 2.000 para o Brasil, 1.000 para o Chile, e 5.000 na Argentina.
Isso que se tem registro nesses arquivos. Também é sabido é que 20 mil alemães que lutaram na Segunda Guerra e que não eram fugitivos de guerra condenados nos tribunais de Nuremberg. Tinha muita gente que participou, mas que não estava em cargos, não assinou nenhuma ordem enfim, não teve um crime comprovado. Desses 20 mil, só aqui no Brasil, por exemplo, 20 mil emigraram para cá, vieram para cá para o Brasil. Então, que é um número relativamente alto. 20 mil, se você considerar o tamanho de um exército, é bastante gente. Nem dá para imaginar para onde, assim, quantos foram para a Argentina e tudo mais. Então, é interessante, acho que tem a ver um pouco com isso, porque o Alfred o Alfred, se você, para quem acompanhou o livro, é um desses que vieram para o Brasil, né? Enfim. E o último que eu estou colocando aqui é esse aqui. É um vídeo, né? De um documentário do Discovery, né? Que é Alien Vampire Chronicles, né? As crônicas dos aliens vampiros. E que fala do chupacabra. E num trecho aqui, que eu peguei, que eu acho interessante, é um que eles comentam que dessa ideia, né? Dessa teoria de que o chupacabra, na verdade, é um híbrido, um ser criado em laboratório, feito pelos americanos, justamente para aquilo que está de acordo com, para fazer aquilo que consta no livro, né? Uma história que o Alfred conta, né? Dos alemães dos alemães, né? Dos japoneses que tinham essa lenda, né? Eles acreditavam nessa criatura lendária e que isso servia como parte da guerra psicológica, né? Você encontrar no meio do caminho aquele soldado que foi morto, né? Pelas tropas americanas, e de repente eles não tinham mais os órgãos internos. Então, além de ter sido mortos, ainda veio aquela criatura mitológica, né, lendária, e ainda, né, ainda dessecrou, né, ainda profanou aquele corpo, e consumindo todos os órgãos internos, ou seja, né, nem para um enterro digno você não teria, enfim, teria sido criado para causar esse efeito psicológico, e a ideia é que os avistamentos de chupacabra nas Américas seriam todos devido a algum espécime que escapou. E eu acho que é uma história bem legal. Se é verdade ou não, a gente não tem como saber, mas vale a pena dar uma conferida. Bom, eu acho que é isso, né? É legal também desse vídeo que ele comenta alguns casos que foram verdades, algumas atrocidades que os americanos cometeram em Puerto Rico, por exemplo, em que as mulheres foram usadas como cobaia de anticoncepcionais sem o seu consentimento. Eles simplesmente tacavam os anticoncepcionais na água. Enfim, por hoje é só, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o livro já está à venda no meu site, logo vai estar também por aí, né? Vai estar aqui, ó, são os marcadores de página, não sei se dá pra ver aí. E aqui é o livro, né? Enfim, e logo ele vai estar também na Livraria Cultura, na Martins Fontes, e eu espero que em muitas outras. Por hoje é só. Valeu, obrigado. E cadê você? Tchau.